som, 1, 2, 3, som. Testando som. Alô, som. Teste, 1, 2, 3. Aumenta um pouquinho. Não, mas ele não. Som. Testando som. Jesus, boa noite, a paz do Senhor a todos. Já iremos começar. Tá no máximo. Cadê o volume? Esse aqui? Testando som. 1, 2, 3, som, teste. Tá bom agora. Teste som, 1, 2, 3. Testando o microfone azul. 1, 2, 3, testando. Mas não tava não. Você apertou alguma coisa, fez alguma coisa que deu chiado. Parou. Aumenta um pouquinho mais o. Som, 1, 2, 3, som, teste. Sou educado. Sua forte mão. Bota a máscara aí. Você tá achando que tá bom? Não, acima da metade. Mais quase no máximo. Quer no máximo? Quase no máximo. O quê? Não. Tá bom assim pra você? Cadê? Hum? Celular ligado?
Eu vou atualizar. Toca. Olá, irmãos, a paz de Cristo, boa noite a todos, que essa paz esteja alcançando cada lar. Eu já quero te convidar a compartilhar esse culto, compartilhar esse vídeo, que seja um momento onde nós estaremos louvando a Deus, aprendendo da sua palavra, e você pode assim estar abençoando outras pessoas, compartilhando, convidando seus amigos, seus parentes, que tenhamos um momento na presença do Senhor e que verdadeiramente Ele possa nos instruir nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14. Diz assim, nós vamos ler do 14 ao 17, tá? Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que esse seja o nosso intuito nessa noite, que venhamos ser aperfeiçoados por essa palavra, que venhamos ser moldados por essa palavra, para que realmente venhamos alcançar essa palavra de justiça, alcançar essa palavra de salvação, e devemos ter o mesmo intuito que Paulo direcionou Timóteo. Timóteo, permanece nisso. Timóteo, independente do que você esteja vivendo, do momento, do local, permaneça nessas palavras, permaneça verdadeiramente naquilo que você tem aprendido, porque essas palavras são palavras retas, palavras de salvação, palavras de justiça, e que irá lhe conduzir a uma boa obra, que irá lhe preparar para uma boa obra. Precisamos tanto no momento de pessoas que realmente estão dispostas a fazer boas obras, pessoas que realmente estão dispostas a levar essa palavra de salvação, a levar essa palavra de justiça, a levar essa palavra de consolo aos outros. E para isso nós precisamos verdadeiramente estar dispostos a nos habilitar pelo Espírito Santo nessa palavra, para realmente levarmos ela a todas as pessoas. E que nessa noite você esteja disposto a louvar ao Senhor. Separe esse momento, não esteja dividindo esse momento com outra coisa, com uma televisão, ou com o próprio celular, indo e voltando, ou com algum parente, mas separe esse momento para que você possa estar prestando culto ao Senhor. Separe esse momento para estar ofertando algo a Deus. Deus assim está nesse momento esperando algo de nós, e que o que Ele espera de nós seja um culto verdadeiramente que Ele se agrade, um culto no Espírito, um culto onde Ele seja o centro das atenções, um culto onde Ele seja entronizado, onde realmente Ele esteja sendo adorado, exaltado, que saia da nossa boca exaltação, que saia elogios da nossa boca ao Senhor. Amém? Feche teus olhos. Deus, eu quero te agradecer por esse dia.
Muito obrigado, Senhor amado, por cada pessoa que tem se separado desse momento para te prestar culto. Senhor amado, em nome de Jesus, que venhamos aprender de Ti nessa noite, que a Sua palavra venha nos moldar, ó Deus, venha nos confrontar, venha ser como um espelho nas nossas vidas, mostrando verdadeiramente quem nós somos e como nós somos dependentes de Ti, ó Deus. Receba esses louvores, Senhor, que serão entoados nessa noite. Senhor amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha se agradar das nossas vidas, que o Senhor venha se agradar desse culto, ó Pai, aproveitando, ó Pai, que o Senhor possa tirar aflições, Senhor amado, desespero da mente, do coração, das vidas dos nossos irmãos, ó Deus, da minha vida. Senhor amado, em nome de Jesus, que venhamos colocar tudo isso diante de Ti, ó Deus, em qualquer momento que nós vivermos na nossa vida, ó Pai, que o Senhor seja a nossa segurança, que o Senhor amado seja a certeza, ó Pai, que independente de qualquer coisa, nós estamos seguros em Ti, nós estamos seguros na rocha eterna que é o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos, tudo bom? Nós vamos começar esse período de louvor. O presbítero Mateus falou sobre nós estarmos seguros no Senhor. Queremos louvar o Senhor nesse momento. Amém. Dizendo que nós depositamos a nossa fé somente nele. Amém.
amor do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor.
Amém, queridos. Louvado seja o Senhor. Quero já te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 2. No capítulo 2, a partir do versículo 6, Malaquias, capítulo 2, versículo 6, estaremos dando continuidade sobre esse livro tão importante, livro que precede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 6. Semana passada, nós falamos até o 6, mas vamos incluir o 6 também hoje, para nós entendermos um pouco mais. Malaquias capítulo 2, versículo 6 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tens feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Onde você está, feche os seus olhos. Deus, te pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor venha verdadeiramente iluminar o nosso coração e a nossa mente para aprendermos de ti, para a tua palavra, Senhor, ter relevância na nossa vida, que a tua palavra venha ter clareza na nossa vida e que a tua palavra, Senhor amado, possa moldar, Senhor amado, o nosso modo de viver. Em nome de Jesus, amém e amém. Tá, obrigado. Irmãos, nós estamos falando de um livro de Malaquias, onde Malaquias escreve para um povo, ou profetiza para um povo, onde eles haviam vindo do cativeiro. Eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico, e depois do Império Persa assumir, ali eles voltam para Jerusalém, eles voltam para sua cidade natal, só que bem poucos deles voltam. Alguns deles ficam na Babilônia, outros vão para Alexandria, e outros retornam para Jerusalém, mas um percentual não tão grande como eles esperavam. É um povo que recebeu promessas de Deus, mas que eles não entenderam muito bem essa promessa, e que essas promessas seriam cumpridas em Cristo, e que essas promessas teriam a sua completude na segunda volta de Cristo, essa volta o qual nós esperamos. E se passam 100 anos desse povo vivendo essa expectativa dessas promessas. E quais promessas eram? De eles terem Jerusalém restaurada, de eles terem o templo restaurado, de eles terem a vida de culto restaurado, de eles terem uma vida financeira melhor, e de eles terem verdadeiramente os seus inimigos distanciados ou destruídos, mas eles não estavam vivendo isso. Ali aquele povo via a cidade de Jerusalém numa estrutura precária, o templo bem menor do que o templo de Salomão, e a ornamentação longe do que era o templo de Salomão. Essa ornamentação só viria por Herodes o Grande. E aquele povo passava por um momento um momento de escassez devido à seca naquela localidade, devido à seca naquele templo. Era um povo que via os seus sacerdotes corrompidos. Era um povo que via cercado pelos seus inimigos, onde a iminência de uma invasão de Jerusalém era grande. Quando você lê o livro de Esdras e Neemias, principalmente, você vai ver como era isso, como o povo vivia esse momento. E esse povo vivia mesmo uma liberdade, vivia de duros julgos, principalmente de impostos do Império Persa. Mas só que se passam 100 anos, essas promessas que haviam no coração deles não haviam se cumprido. Então o povo começa a procurar viver a sua vida longe de Deus, tentar resolver esses problemas por si próprio. E o que acontece é um distanciamento do culto, um distanciamento de Deus. Obrigado.
E é nessa circunstância que Malaquias vai escrever. Malaquias começa o capítulo 1 do seu livro, dizendo que Deus ama o povo, e o povo questiona como Deus poderia amá-los se a circunstância que eles estavam vivendo não eram circunstâncias favoráveis. E Deus diz que o amor dele é representado não por aquilo que ele pode dar, mas aquilo que ele fez na sua soberana escolha em escolher Jacó e não Esaú. E Deus vai relatando como aquele povo estava desprezando ele, onde eles levavam animais cegos e coxos defeituosos para o seu sacrifício, os seus pães eram pães imundos, eles não prestavam o culto que Deus tinha estabelecido, e Deus fala assim: olha, vocês me chamam de pai, vocês me chamam de Senhor, mas onde está a minha honra de pai e onde está a minha honra de Senhor? E Malaquias chega no capítulo 2, e no capítulo 2, Deus, pela sua misericórdia, ele chama os sacerdotes ao concerto, chama o sacerdote para ouvir os mandamentos de Deus, para se voltar aos mandamentos de Deus, senão eles seriam punidos da seguinte forma, e Deus estabelece 4 castigos para aquele sacerdote e para aquele povo. Eles amaldiçoariam as suas bênçãos. Então, quando o sacerdote estaria impondo as suas mãos em abençoar aquele povo, na verdade aquele povo estava sendo amaldiçoado. Deus lançaria excrementos do sacrifício que eles levavam para o tabernáculo, para o templo, e ali eles esfregariam esses excrementos no rosto do sacerdote para envergonhá-los e colocaria eles para fora. Deus não daria continuidade à herança sacerdotal, à aliança sacerdotal que tinha feito, e Deus aterraria aquele povo. Deus tiraria a terra novamente daquele povo. Eles já tinham vindo de um aterramento onde que eles foram expulsos da sua terra e foram levados cativo. Só que Deus diz, pela sua rebeldia e pela sua desobediência e pelo seu distanciamento, isso aconteceria de novo. E nós vemos que em 70 depois de Cristo, isso aconteceu de uma forma bem latente, onde até hoje, apesar do povo de Israel ser reconhecido novamente como nação em 1948, mas é um povo onde os seus filhos estão espalhados sobre a terra, muito mais em relação a números do que tem judeu na terra de Israel. Então foram esses 4 castigos que Deus colocou para aquele sacerdote, colocou para aquele povo, se por acaso eles não voltassem para Deus. E no versículo 4, ele chama o sacerdote para o concerto por um motivo, porque Deus quer restabelecer a aliança feita com Arão, a aliança feita com a tribo de Levi. E essa aliança constituía em todo sacerdote, todo levita, viria da tribo de Levi, que era um descendente de Arão. Então, outra tribo não poderia fornecer um sacerdote, não poderia oferecer levita, e ali eles teriam alguns benefícios em relação ao seu sustento vindo do templo, a terras que eles tinham separado para cultivo, mas eles tinham uma responsabilidade muito grande em relação ao culto, em relação ao templo, em relação a como conduzir a vida espiritual daquele povo. E no versículo 5, Deus começa a relatar como foi essa aliança que ele fez com Levi, que ele fez com Arão, como seria um sacerdote segundo o seu coração. E no versículo 5 ele deu algumas características desse sacerdócio. Como seria esse sacerdócio? Ele fala que os sacerdotes e os levitas seriam instrumentos de vida e paz para aquele povo. Mesmo o povo caminhando no deserto, mesmo o povo naquele momento tão complicado que eles caminhando no deserto na época de Moisés, que foi estabelecida a aliança, claro, tá? Mas mesmo aquele povo estando assim com uma condição precária de vida, eles tinham possibilidade, através da presença de Deus, através do culto a Deus, através da palavra de Deus, levar vida e paz para aquele povo. E ele continua no versículo 5, dizer que aqueles sacerdotes, quando receberam a aliança de Deus, eles receberam com tremor e temor, onde eles ali se despojaram da sua arrogância, se despojaram da sua prepotência e se acharam indignos dessa missão, se acharam indignos desse cargo que eles estavam assumindo, que era o sacerdócio.
tamanha responsabilidade que eles enxergavam e tamanha o privilégio que eles tinham em assumir esse sacerdócio. E agora ele começa no versículo 6, ele continua no versículo 6, dizendo como é que era essa aliança e como é que era o sacerdote segundo o coração de Deus. Como aquela aliança que Deus fez com Arão, como aquela aliança que Deus fez com a tribo de Levi deveria ser e como seus pais anteriormente conduziram esse sacerdócio. E olha o que ele diz no versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, na boca dos sacerdotes, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Deus, ele quer apontar que apesar do trabalho árduo que aqueles homens tinham, porque eles tinham que ornamentar o templo, eles tinham que o dia todo oferecer sacrifício, sangue atrás de sangue, eles tinham que, na época do tabernáculo, desmontar o tabernáculo e montar novamente. Era um trabalho de uma responsabilidade muito grande, era um trabalho, uma profissão que era penoso, mas Deus quer trazer para esse sacerdote no dia de Malaquias, para mostrar como era maravilhoso, como era uma bênção ser um sacerdote. Deus quer mostrar a partir desse versículo 5, e agora continuar no versículo 6, mostrar para aqueles sacerdotes, eles estavam fazendo o seu serviço de uma forma relaxada, eles estavam fazendo o seu serviço, cumprindo o seu sacerdócio longe da vontade de Deus, e fazendo de qualquer forma, e Deus quer voltar esses homens e falar assim, olha só, como é um privilégio grande para vocês exercer esse sacerdócio, e eu quero mostrar para vocês que como é bom exercer esse sacerdócio. E no versículo 5 ele fala assim, olha, vocês são instrumentos de vida em paz para esses homens. E ele continua no versículo 6, diz assim, ó, a verdadeira instrução esteve na boca daqueles homens. Principalmente uma vez por mês, na reunião mensal, mas isso era feito diariamente, os sacerdotes tinham a responsabilidade de ler a palavra de Deus, e ele detinha a palavra de Deus, era quase um monopólio, na verdade, dos sacerdotes, onde ficava no templo a palavra de Deus. Quando vocês lembram, quando Jesus volta a Nazaré, ele vai ao templo e abre ali o Velho Testamento para anunciar o texto de Isaías. Então ali era o local onde era guardada a palavra de Deus, e a responsabilidade dos sacerdotes era guardar e ensinar esse povo, era direcionar o povo no que eles deveriam fazer e qual seria a verdadeira instrução. Por isso que Deus fala assim, olha, os seus antepassados, os seus pais, na boca deles tinham a verdadeira instrução, tinha o verdadeiro direcionamento do que o povo deveria fazer. Olha, a conduta que vocês estavam tendo errada. Olha, a mentira que você está praticando não é de agrado a Deus. O roubo, o adultério, a prostituição, enfim, a função do sacerdote era direcionar o povo em relação do que era a verdadeira instrução, do que era que Deus tinha direcionado para aquele povo. E Malaquias aqui está apontando como identificar se o sacerdote é verdadeiramente um sacerdote de Deus ou não. Se nós formos trazer para a igreja, se é uma igreja de Deus ou não. É como se Malaquias estivesse dizendo assim, ó, quer realmente peneirar, quer passar um crivo em relação se é um sacerdote de Deus, se é uma igreja realmente de Deus, olha a sua pregação. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Será que a fidelidade das Escrituras na boca do sacerdote? Será que a fidelidade das Escrituras naquela igreja? O que tem sido pregado no púlpito daquela igreja? O que tem sido cantado no púlpito daquela igreja? Quando aquele povo sai de dentro do seu templo, quando o pastor sai de dentro daquele templo, o que da boca dele? E infelizmente, quando nós vamos para o cenário de Malaquias, e quando nós trazemos para o cenário de hoje, infelizmente, não é o que estava acontecendo. O que estava na boca daqueles homens não era a fidelidade da palavra de Deus, porque a Deus já tinha dito no capítulo anterior que o povo estava trazendo animal impuro, animal dilacerado, um animal cego, um animal com defeito. E a função do sacerdote, a função dos levitas era falar assim, olha só, Deus não aceita essa oferta, Deus não aceita esse sacrifício, mas não,
eles aceitavam e não instruíam o povo em relação que estava errado. E possivelmente faziam justamente o contrário. Falavam assim, não, Deus conhece o teu coração. Deus sabe do teu intuito. Olha, pode trazer dessa forma que Deus aceita. E Deus fala assim, não, eu não aceito. A verdade não está na boca de vocês. E quando nós vamos para as igrejas hoje, nós vemos pregações baseadas em histórias humanas, em experiências de vida. Você vê pessoas que sobem ao púlpito e passam 1 hora e meia pregando sobre as suas experiências, pregando sobre aquilo que ele viveu, que ele vive, né? E não explana a palavra de Deus, não coloca a palavra de Deus para a igreja. Irmãos, o que está fazendo aqui é só lendo a palavra de Deus, é só colocando os versículos de uma forma separada e repetindo o que Deus já falou. Infelizmente hoje tem se criado estratégias, né, para tentar conduzir ao povo a um caminho que Deus não estabeleceu para o povo, a dizer palavras e verdades que não foram ditas por Deus. Era justamente o problema que aquele povo estava vivendo, buscando promessas que Deus não havia feito. Nos dias de hoje, as pessoas perdem tempos e tempos expressando as suas opiniões, expressando as suas experiências, contando manifestações espirituais, contando sinais e prodígios. Não que eu seja contra nós separarmos, às vezes, um momento no culto para uma edificação nossa, de um testemunho, mas tem igrejas que passam dias de cultos e cultos, meses, anos, vivendo sobre essas experiências, e a palavra de Deus não é lançada. E não é a forma de se identificar um sacerdote de Deus, não é a forma de se identificar uma igreja de Deus. A igreja e o sacerdote tem que estar com a verdade na sua boca. Não é distorcendo a palavra de Deus para dizer aquilo que Deus não diz. Quantos textos você vê, irmãos, que as pessoas forçam uma interpretação para ela se encaixar naquilo que ele acredita, e distorcendo aquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, hoje as pessoas distorcem a palavra de Deus para caber em alguns segmentos, tipos de coach, tipo de autoajuda. Você pode até fazer o contrário, colocar isso, né, trazer os ensinamentos da Bíblia para talvez um ensinamento de coach, vamos dizer assim, de uma autoajuda, mas você não pode fazer o contrário. Você não pode pegar os ensinamentos do coach para jogar dentro da Bíblia e forçar algo que a Bíblia não diz. E isso vale para qualquer outro segmento. Infelizmente, essa é uma conduta de muitos lugares. E isso é a forma que Malaquias está dizendo para nós identificarmos esse tipo de igreja, esse tipo de sacerdote que não é de Deus. Infelizmente, a palavra de Deus tem sido muitas vezes a última coisa a ser dita dentro da igreja. Irmãos, não é pregar sobre a Bíblia. É pregar a Bíblia, simplesmente a Bíblia. Não é pegar uma história qualquer e contar essa história para tentar tirar do contexto e jogar dentro das minhas experiências, mas é simplesmente pregar a Bíblia, não sobre a Bíblia. E Malaquias diz que nós reconhecemos o sacerdote e a igreja justamente pela sua pregação. Se esses sacerdotes é incontestável, irmãos. As pessoas tentam relutar para lá e para cá, mas a palavra de Deus, ela é incontestável. E infelizmente hoje, irmãos, nós temos visto igrejas, denominações, pastores, liderança, caminhando para tantos lugares, menos em direção da palavra de Deus. Hoje que caminha para um liberalismo bíblico, hoje se caminha para um sincretismo, hoje se caminha para um pragmatismo, mas pouco é ensinado com fidelidade e com zelo a palavra de Deus. Se atira para tudo quanto é lado.
Mas a palavra de Deus, que é mais importante, que justamente porque nos confronta e nos faz mudar, e que quando a palavra de Deus é pregada, é ensinada, quando nós estamos no banco, ela nos confronta ao ponto de nos apontar como miseráveis, como pecadores, como perversos, como mal, isso as pessoas não querem fazer, justamente porque isso incomoda, isso vai nos tirar de uma posição de um comodismo, que muitas vezes a pessoa não quer, porque a posição muitas vezes, o incômodo muitas vezes vai fazer com que a pessoa saia dali e vai procurar outro lugar que ela se sinta bem. Outro lugar que vai afagar o seu ego e não vai incomodá-lo. E não é isso que Malaquias, não é isso que Deus quer para aquele povo. E ele continua dizendo no versículo 6, injustiça não se achou nos seus lábios. Então, a principal função do sacerdote, principalmente do sumo sacerdote, lembrando um pouquinho que nós falamos que não existe mais sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote, que é Cristo, ele foi à cruz e realizou o sacrifício perfeito e definitivo e completo. Então nós não temos mais necessidade de um mediador entre nós e Deus. Na verdade, o nosso mediador é Cristo, através do Espírito Santo. Mas a função do sacerdote naquela época era basicamente sacrificar. Era o dia todo sacrificando animal. Era sangue o dia inteiro. Mas uma das funções dele era ensinar a palavra de Deus, e outra era julgar aquele povo. Então você vê que a função do sacerdote era uma função bem ampla naquela época. Eles tinham a função de julgar algumas questões do povo. E Malaquias está falando assim, o verdadeiro sacerdote não se acha injustiça nos seus lábios. Os sacerdotes, eles eram imparciais no seu julgamento. E você vai ver lá no final do versículo 9, Deus apontando a parcialidade desses homens em relação à palavra de Deus, em relação aos seus julgamentos. Sabe o que é isso que ele quer dizer? Dependendo da pessoa que ele iria julgar, dependendo da classe social, dependendo da fisionomia, dependendo qual a função que ela estivesse, eclesiástica ou na sociedade, o julgamento seria de uma forma ou de outra. Era esse tipo de pessoa que estava conduzindo a vida política, religiosa e espiritual daquele povo. Aí você imagina onde que aquele povo iria parar. Um homem que senta para julgar e julga segundo os seus conceitos, julga segundo os seus interesses. Então Deus fala assim, eles não julgam segundo a sua justiça, mas segundo a justiça de Deus. Injustiça não se achou nos seus lábios. E isso, irmãos, é bom para nós aprendermos, porque a Bíblia diz, estende esse sacerdócio até nós. Não existe mais o sumo sacerdote, mas nós cumprimos algumas funções do sacerdote. Muitas vezes questões vêm a nós, porque as pessoas, nós somos inquiridos pelas pessoas por pedindo alguma opinião, pedindo algum juízo de valor para determinadas situações, e as pessoas esperam resposta de nós. E como Malaquias está dizendo que a resposta deve ser a nossa resposta, não com injustiça, não segundo a nossa justiça, mas segundo a justiça da palavra de Deus. Por isso que quando muitas pessoas vão pedir algum tipo de conselho, e as pessoas pegam a sua experiência própria, pegam as suas convicções e vão lançar sobre a situação daquela pessoa, ela causa sério problema para aquelas pessoas. Problema que a sua situação não vai ser resolvida, problema muitas vezes que ela vai ficar desapontada, muitas vezes com a pessoa que está dando o conselho, desapontada com Deus. Mas quando nós apontamos esse conselho e esse julgamento através da palavra de Deus, a pessoa não pode virar para nós e falar assim, poxa, mas que julgamento é esse? Mas que justiça é essa? Eu falo, não sou eu, é a palavra de Deus. Você tem que reclamar com Deus. Quem tá dizendo isso é Deus, não sou eu. Então, nosso julgamento deve ser baseado na palavra e na justiça de Deus. E ele diz assim, andou comigo em paz e em retidão. No versículo 6 ainda, a verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão. Irmãos, como isso aqui é importante.
Malaquias aqui, irmãos, fala algo assim, de suma importância. Porque qual era a atividade daqueles homens? Entra animal, não quero nem saber se é cego, como é que tá, mata. Estou realizando meu trabalho, estou fazendo. Vai lá, os cereais, bota aí de qualquer jeito. Os pães, não, pega flor de farinha, acho que é o nome disso, era uma farinha especial, pode fazer o pão, mas não, pega a farinha de trigo mesmo, pega qualquer coisa aí, faz de qualquer jeito. Eu estou fazendo meu trabalho, eu estou me esforçando, eu estou empregando força naquilo ali. Malaquias está dizendo, não é isso. O verdadeiro sacerdote, ele fez o quê? Andou comigo. Olha, Deus fala assim, o verdadeiro sacerdote andou comigo. Irmãos, andar com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. Vivemos um ativismo religioso hoje preocupante, onde as pessoas estão empregando esforços, onde estão gastando o seu tempo achando que estão agradando a Deus. Mas Deus quer primeiramente que você o quê? Ande com Ele. Andou comigo. Deus, irmãos, é mais importante do que a sua obra. A maior prioridade da nossa vida não é fazer a obra de Deus, mas é conhecer o Deus da obra, é viver com Deus da obra, é ser fiel com Deus da obra, é andar com Deus da obra. Então, muitas pessoas, muitos pastores vivem esse ativismo e acabam se frustrando, porque cada vez mais vão empregando esforços e cada vez mais as demandas para que ele empregue mais esforço vai corroendo. O seu tempo às vezes não é suficiente para que ele realize todo o trabalho que a igreja demanda a ele, do que ele imagina o que é a demanda de Deus, que na verdade não é, enquanto Deus chama ele o seguinte, olha só, vem andar comigo, tem algo mais importante. Porque quando nós vamos para o Evangelho, olha o que Jesus Cristo falou em Marcos 3, quando ele chama os seus 12 discípulos, quando ele chama aqueles homens que seriam responsáveis para levar o evangelho aos 4 cantos da terra, para propagar o seu evangelho, por ser responsável o evangelho chegar até nós hoje. Olha o que ele diz, Marcos 3,14, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Antes de aqueles discípulos pregar, antes de operar milagres, antes de expulsar demônio, antes de qualquer coisa, eles tinham que fazer o quê? Andar com Deus, conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. Primeiro, irmãos, comunhão com Deus, depois trabalhar para Ele. Deus, irmãos, Ele está muito mais interessado em quem nós somos do que nós estamos fazendo. Ele está muito mais interessado se nós estamos andando com Ele ou se estamos trabalhando para Ele. Aprenda um negócio, irmãos. Vida com Deus precede o trabalho para Deus. Isso é claro no versículo que Jesus coloca em Marcos 3,14. Mas Malaquias falou assim, ele andou comigo em paz. Ele andou comigo como? Em paz. Nós sabemos, irmãos, que principalmente a função pastoral, ela sofre alguns percalços, principalmente em relação à oposição dentro da igreja. Quem vive na igreja de Sulacap talvez pense assim, mas nós não temos esse problema lá, nós somos uma igreja nova, irmãos, talvez nós não tenhamos esse tipo de problema. Mas se prepare que um dia vai ter, né? Onde surgirá oposições dentro da igreja. Espero que não. Deus de repente tem misericórdia de nós e que não tenha. Essas oposições podem ser oposições pequenas, podem ser oposições grandes. O ser humano é um ser humano político, né? E você vê muitas igrejas assim, extremamente políticas na sua conduta e na sua liderança. Mas eu queria dizer que o mais importante para o pastor, o mais importante para a liderança, é estar em paz com Deus. Porque se o pastor está desagradando a muitas pessoas, mas se ele estiver com paz com Deus, isso é que interessa. Lembra que os apóstolos falaram? Mais importante é obedecer a Deus do que os homens. Não vou me calar. Eu não vou me calar. Pedro falou assim, não, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido.
mais importante para mim é obedecer a Deus do que os homens. Só que o interessante é que Malaquias faz uma composição aqui de duas coisas. Ele diz assim: em justiça não se achou. Não, perdão. Andou comigo em paz e em retidão. Malaquias coloca uma coisa junto da outra. Para alguém estar em paz com Deus, tem que andar o quê? Em retidão. O que é andar em retidão? É uma linha reta naquilo que Deus estabeleceu, nos seus preceitos, na sua palavra, na sua vontade. Sem se desviar para cá, sem se desviar para lá, sem realmente duvidar daquele caminho que está seguindo, mas reto. Então, o que precede também andar com Deus, e o que precede andar com Deus em paz, é uma vida de retidão. E ele continua esse versículo 2, versículo 6, perdão, da iniquidade apartou a muitos. Então nós falamos de algumas funções do sacerdócio, onde era sacrificar, onde era julgar, mas eu acho que uma das funções mais importantes do sacerdócio era isso: afastar o povo da iniquidade. Ele diz, da iniquidade apartou a muitos. Ele está dizendo, olha só, sacerdote, hoje, daquela época de Malaquias, os seus pais tinham uma função muito importante. Eles afastavam o povo do pecado. Eles afastavam o povo da iniquidade. E olha, irmãos, se há uma característica do homem, é que nós somos iníquos. Nós somos iníquos da hora que nascemos e da hora que morremos. A iniquidade está presente em nós. E ele diz que a função é justamente desviar, é afastar, é colocar longe, é apontar o caminho e dizer o caminho que eles devem seguir. O caminho, eles devem apontar o caminho que desagrada a Deus e devem apontar o caminho que agrada a Deus. Quer ver isso que nós falamos, acho que algumas 2 ou 3 semanas atrás, é quando Deus vai falar em Deuteronômio 28 para aquele povo. Olha só, se vocês mantiverem a minha aliança, se vocês me obedecerem... Olha, irmãos, a lista de bênçãos é muito grande. Leia Deuteronômio 28. Mas quase não acaba a lista de bênçãos. Aí você se sente assim, ó, nas nuvens. Olha, como eu sou abençoado. Tal. Aí daqui a pouco, lá no meio do capítulo, ele fala assim: mas se vocês me desobedecerem, vai vir as maldições. Vai vir um pesar sobre vocês. O que vai acontecer? Isso. Você fica até arrepiado de tanto medo. Então, a função do sacerdote era justamente essa função de Deuteronômio 28. Se você obedecer, tem essas bênçãos para você. Mas se você desobedecer, tem essas maldições para você. Por isso que o nome é pastor. Por isso que essa função é tão importante. Pois ele deve andar o quê? Como diz o salmista, com a vara e o cajado. A vara para poder corrigir e o cajado para poder direcionar. E depois de bater, depois de direcionar, o que ele faz? Ele cuida, ele coloca remédio, ele tira o carrapato, ele faz um afago, ele faz um carinho, dá um beijo, ele cuida da ovelha. É ver ele direcionado em direção ao aprisco de Cristo. É ver que a sua ovelha não está indo em direção a lobos. É impedir que a sua ovelha se desvie. E o interessante, irmãos, a função do pastor é ajudar a outros pecadores como ele a se apartar da iniquidade. A função que ele tem com os outros, ele tem que ter com isso mesmo. E como Malaquias direciona isso? Como Malaquias instrui que seja feito isso? Expondo a palavra de Deus. Porque quando nós vamos para o pastorado humano, o pastor não tem autoridade nenhuma, irmãos. Quem tem autoridade é a palavra de Deus que sai da sua boca. Nós lemos o que no começo desse versículo 6? A verdade estava na sua boca. Então a autoridade não está no pastor, não está no sacerdote, está na palavra de Deus que sai da sua boca. Deus não tem compromisso com a palavra do pastor. Deus tem compromisso com a palavra do quê? Dele. Deus não tem compromisso com a minha palavra aqui. Deus tem compromisso com a sua palavra. Esse é o comprometimento de Deus.
que deve ser a fonte de autoridade para poder conduzir o povo, para conduzir o rebanho, para poder admoestar a ovelha, para poder direcionar a ovelha. Porque quando nós fazemos isso com a palavra de Deus, a ovelha aceita isso muito bem, porque a ovelha que reconhece o quê? A voz do seu pastor. E quando ele está falando a palavra de Deus, é a voz dele, do humano que ele está falando? Não. Ele conhece a voz do seu pastor, o quê? Jesus, seu pastor celestial. Então não há ruído nessa comunicação. Não há como a ovelha ouvir e falar assim, eu acho que é um lobo que está falando. Não. Quando o pastor faz isso, mediante a palavra de Deus, é aceito de bom grado. A ovelha que é a ovelha, né? Que tem lobo que vai fugir e bater em retirada. Malaquias aponta que um sacerdote ou uma igreja segundo o seu coração tem que haver uma paixão, irmãos, de algo que tem sido esquecido hoje. Olha o final do versículo que ele falou: da iniquidade apartou a muitos. E o que é isso, irmãos? Malaquias aqui ele vai apontar uma das principais funções do sacerdote, que é o quê? Ganhar almas. Quando você afasta alguém da iniquidade, você está tirando ele, você está tirando a pessoa da heresia, está tirando a pessoa do erro, está tirando a pessoa do engano, você está tirando a pessoa das mãos de Satanás. Você não, né? Você é um instrumento para que isso aconteça. E essa era a função do sacerdote, ganhar almas para o reino de Deus. E essa deve ser a função de nós sacerdotes, essa deve ser a função de cada pastor, ganhar alma, afastar ele da iniquidade, tirar ele da mão dos diabos. Malaquias aqui aponta, irmão, o sacerdote, ele tem que ter uma paixão de fazer isso, uma paixão de evangelizar, uma paixão de declarar as verdades de Deus, para que as pessoas sejam tiradas da mão de Satanás, que elas sejam afastadas da iniquidade, sejam afastadas do pecado. Quando você vai lá no versículo posterior que nós leremos, Malaquias diz que ele deve conhecer e pregar a palavra. Mas o objetivo final disso tudo é a evangelização, é tirar essa pessoa da mão de Satanás. Olha o que Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Parece, irmãos, que hoje os crentes têm se envergonhado do evangelho e não têm mais crido que o evangelho tem poder de afastar o homem dessa iniquidade. Tem entendido que o evangelho não tem poder para resgatar o homem das mãos de Satanás. Mas, em concordância com Malaquias, Paulo vai dizer o contrário: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é poder para a salvação, é poder para resgatar. Agora vamos para o versículo 7, diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro dos exércitos. E ele começa esse versículo 7 dizendo assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Eles eram as pessoas que guardavam a lei de Deus. Eles guardavam a instrução de Deus. Eles guardavam o conhecimento de Deus. Eles guardavam aquilo que Deus determinou como proceder que agradava a Ele. E Deus dá uma ordem: eles devem guardar. Deve estar guardados dentro deles. Quando você vai lá no Muro das Lamentações, tem um muro, aí tem uma entradinha, tipo um túnel, que ali eles se reúnem para fazer seu culto, vamos dizer assim. E todas as vezes que eu fui lá, eu vi uma criança num púlpito parecido com esse, e pessoas em volta dele, adultos em volta dele, e ele fazendo assim com a cabeça e lendo a Torá. Mas você vê que ele claramente não está lendo, porque ele já sabe aquilo ali de cor. Eu não sei o que ele está falando, se ele está sendo repetitivo, não sei, mas aparentemente não.
E quando nós vamos para um sacerdote, ele tinha muito bem isso guardado dentro dele. Só que, infelizmente, ele não cumpria. E Deus, quando fala isso, Deus diz que se os sacerdotes se portassem como ele relatou acima, e quando eles guardavam o conhecimento de Deus, as pessoas enxergariam ele como separados de Deus para ser o mensageiro, seu representante, seu mordomo. Porque no final do versículo 7 ele diz assim, porque da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque Deus está dizendo assim, olha só, os sacerdotes antes de vocês, eles guardavam o conhecimento e o povo ia atrás desse conhecimento porque sabia que eles viviam esse conhecimento, que eles tinham esse conhecimento e praticavam esse conhecimento. Porque, irmãos, por mais que as pessoas às vezes criticam o evangelho, criticam o homem de Deus, quando as coisas apertam, quando a dificuldade vem, a primeira coisa que eles fazem é procurar a igreja, procurar o homem de Deus, é procurar aqueles que guardam nos seus lábios o conhecimento, é procurar aqueles que têm uma instrução para dar, aqueles que têm verdadeiramente um direcionamento para dar. Mas, irmãos, infelizmente não, né? É impossível alguém guardar o que não tem. Você vai guardar algo que não está na sua mão? Você vai guardar algo que você não tem? É impossível. E o que Malaquias estava dizendo aqui? É um pré-requisito para ser um sacerdote, o quê? Ter a palavra de Deus. É um pré-requisito para ser um sacerdote, ser um estudioso da palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus. Eu acho que é uma palavra que não combina com sacerdote, é preguiça. Principalmente preguiça de buscar esse conhecimento. Até porque eles eram preparados desde pequeno para esse ofício. A sua vida toda foi uma preparação para esse ofício. E isso serve também para nós. A palavra de Deus, irmãos, não se aprende por osmose. Não é uma transferência automática de conhecimento. Não vem um anjo tocar na nossa mente e na nossa cabeça, onde toda a palavra de Deus vai entrar em nós. Há tempo para se buscar, há tempo para labutar, há tempo realmente para conhecer essa palavra, conhecer a Deus. Infelizmente, irmãos, tem sido levantado pessoas, uma atrás da outra, sem ter o mínimo preparo, e pior, não tem a mínima vontade de se preparar, não tem o mínimo intuito de se preparar, não tem a mínima expectativa de se preparar, não tem o mínimo desejo de se preparar, e pior, não vê a mínima necessidade de se preparar. Porque, sinceramente, irmãos, por culpa disso é o povo que segue esse tipo de homem. Porque se ele dá simplesmente uma farinha para esse povo todos os dias, e ele continua dando farinha, e aquele povo vai atrás, um dia atrás do outro, atrás da farinha, é porque a farinha já é suficiente para aquele povo. Porque se o povo gritasse e falasse, eu estou cansado de farinha, eu quero arroz, eu quero feijão, eu quero bife, eu quero algo que me sustente. Apesar que farinha sustenta, botar uma água sustenta, né? Mas o povo está de bom grado por aquilo que tem sido, aquela comida que tem sido oferecido para ele. Por isso que as pessoas não veem, muitas lideranças, muitos pastores não veem a necessidade de se preparar, de se capacitar. É triste? Mas infelizmente é a verdade. E ele continua, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Deixa eu ver a mensagem aqui, irmão, se é alguém reclamando de som. Não, não é não. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Deus, irmãos, ele dá o respaldo necessário para o sacerdote, para ser conhecido dessa forma como sacerdote. A mensagem do sacerdote, que cumpre o pré-requisito, que a verdade, o conhecimento está na boca dele, Deus dá o respaldo para que essa mensagem que ele pronuncia, essa mensagem que estaria na sua boca, Deus dá o respaldo em dizer que
essa mensagem seria uma mensagem de alguém que é representante do seu reino. Porque ele é mensageiro de Deus. É como se Deus falasse assim, olha só, tá vendo aquele sacerdote, tá vendo aquele pastor, tá vendo aquela pessoa que verdadeiramente a instrução, o conhecimento está nele? Ele está indo pronunciar esse conhecimento, ele está indo divulgar esse conhecimento ao meu respaldo, a minha autorização está sobre ele. Ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. E além do respaldo, irmãos, Deus quer que o seu sacerdote entenda a honra de ser portador da sua mensagem. Olha o que Deus está falando para aqueles mensageiros. Olha só, vocês não entendem a honra de ser chamado mensageiro do Senhor dos Exércitos. Conformoso aos pés daquele que anunciam esse evangelho da paz. Aqueles homens não entendiam. Muitos não entendem o privilégio de exercer o sacerdócio. Eu e você somos sacerdotes. Eu e você somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Cristo, responsáveis para divulgar um conhecimento que está colocado dentro de nós. Um conhecimento que nós adquirimos e é chancelado por Deus através do Espírito Santo em dizer que, olha, quando vocês estiverem diante de reis, onde vocês estiverem diante de autoridade, abra sua boca, porque será lhe dado aquilo que há de ser falado. Deus está indo na nossa frente, nos respaldando, e Ele está apontando para vocês, enxergue isso como um privilégio, enxergue isso como uma posição que poucos têm, uma posição privilegiada. Coloque isso no seu coração. Coloque isso na sua mente. Você ser mensageiro da pessoa mais importante que existe. Você ser porta-voz da pessoa mais importante que existe. É como se Deus falasse, se uma pessoa falasse assim, Deus, olha só, eu preciso que o Senhor fale comigo. Aí Deus fala assim, tudo bem, eu vou falar. O meu porta-voz vai falar por mim. Quem é seu porta-voz? É Mateus, é a Rita, é o Sandro, é o Isaac, é a Georgette. Esses são os meus porta-vozes. Eles vão falar porque o conhecimento está dentro dele. E olha que Malaquias diz que não basta ser conhecedor da palavra de Deus para ser sacerdote, segundo o coração de Deus, mas também deve proclamar a palavra de Deus. Olha o que ele diz, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, de sua boca os homens devem procurar a instrução, porque eles são mensageiros do Senhor. Mensageiro, irmãos, não fica calado. Mensageiro fala, mensageiro proclama a mensagem. Ele diz assim, o sacerdote tem que ser um proclamador das minhas palavras. Porque, irmãos, tem pessoas que são assim um poço de conhecimento. Conhece a Bíblia de capa a capa. Mas são poços que colocaram uma pedra, uma tampa em cima, que ninguém consegue chegar nele e beber. E infelizmente a maioria das pessoas que tem esse tipo de conhecimento tem uma arrogância tão grande que ele mesmo coloca uma pedra em cima dele e não dá água para beber para ninguém. São poços que têm água, mas são infrutíferos, porque não matam a sede de ninguém. Versículo 8, versículo 9, diz assim, mas vós vos tendes e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostraste parciais no aplicar da lei. Olha como é que Deus começa esse versículo 8. Mas vós, você consegue sentir o pesar de Deus nessa palavra de mais vós. Ele diz assim, mas ao contrário daquilo que eu falei para vocês fazer, se voltar para o meu caminho, ao contrário daquilo que eu estabeleci
como um padrão de sacerdote, aqueles que têm a palavra, aqueles que proclamam a palavra, aqueles que são retos, aqueles que andam comigo, aqueles que têm paz. Ao contrário disso, Deus começa assim, mas vocês fizeram totalmente contrário. Parece que há um pesar na fala de Deus em esse sacerdote ter rejeitado a sua palavra, em ter perdido mais uma oportunidade dada por Deus para eles se arrependerem e mudarem seu posicionamento. Você vai ver desde o capítulo 1 que Deus vai tendo um diálogo com esse sacerdote, com esse povo, e sempre dando oportunidade para eles voltarem, para eles realmente se arrependerem, para voltar para essa aliança. E você vê a tristeza de Deus em esse sacerdote ter negligenciado a aliança feita a Arão, feita à tribo de Levi. Eles banalizaram esse chamado. Eles reverteram um ofício que seria bênção para o povo e os transformou em maldição. Deus fala assim, eu amaldiçoo a bênção de vocês. Quando o povo for sacrificar, quando o povo for ao culto, quando pensar que estão sendo abençoados, eles estão sendo amaldiçoados pelas suas palavras. Você vê nesse mais um pesar na palavra de Deus, onde o seu povo está sendo conduzido e indo atrás de sacerdotes que estão longe da vontade de Deus. Só que Malaquias aqui aponta algumas características desse falso sacerdote. Primeiro ele apontou as características do sacerdócio que Arão e os pais desse sacerdote seguiram, anterior a eles. Agora ele vai colocar o padrão deles, mas como vocês andaram? Vocês não fizeram como seus pais. E como vocês andaram? Desviaram do caminho, violaste a aliança de Levi, não guardaste os meus caminhos. Olha que Deus está falando assim, ó. Vocês não têm ensino fiel. O ensino de vocês não é fidedigno com a minha palavra. Irmãos, se tem uma coisa que é correlacionada uma com a outra, é essa. Se não tem ensino fiel, irmãos, não tem vida digna. É correspondente àquilo que nós ensinamos, àquilo que nós pregamos com a nossa vida. Se existe boa teologia, existe uma vida de ética. Se existe uma boa doutrina, existe uma vida ética. Essas coisas sempre estão entrelaçadas. Aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, diz muito da vida que eu vivo. Não tem doutrina certa, não tem vida certa. Não honram a palavra de Deus, quer dizer que não andam com Deus. Irmãos, quando eu vejo o que fizeram com a palavra de Deus em muitos lugares, como esses caras dormem, como eles conseguem colocar a cabeça no travesseiro. Porque Malaquias vai dizer qual é esse tipo de pessoa. Malaquias está dizendo para esses homens, olha só, a conduta de vocês é incompatível com a função que vocês abraçaram, com a função que vocês exercem. Olha a vida de vocês e não há compatibilidade em você dizer que vocês são sacerdote. Olhe para a vida de vocês e não há correlação da vida que vocês estão levando com a vida de um pastor, com a vida de um crente. Não há como vocês baterem no peito e dizer que servem a Cristo com a vida que vocês estão vivendo. Não há como. Não há como vocês dizer que vocês são da tribo de Levi, que vocês são descendentes de Arão, dizer que você segue o pacto, a aliança que eu fico com vocês, com esse tipo de vida que vocês estão tendo. Essa é a palavra de Malaquias. E Malaquias vai dizer, irmãos, algo terrível. Quando os sacerdotes, quando os líderes se desviam da vontade de Deus, quando a verdade não está na boca deles, o que acontece? Vou voltar no versículo 8. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução, por aquilo que vocês ensinam, por aquilo que vocês pregam, pelo caminho que vocês conduzem, pelo caminho que vocês apontam. Olha o que ele diz: tem feito muitos tropeçar. A consequência, irmãos, de um sacerdote, de um pastor que está longe da palavra de Deus,
ele faz muitos tropeçarem. Ao invés de desviar o povo da iniquidade, quando eles se desviam dessa verdade, eles colocam o povo numa relação bem íntima com o pecado. Porque não há meia-verdade. Querem pregar meias verdades, mas não há. E Malaquias vai falar um pouquinho lá na frente sobre isso. A consequência, irmãos, tem feito muitos tropeçar. Vamos parafrasear isso aqui, mudar isso aqui que Malaquias falou, mas dizer a mesma coisa. Tem levado muitos para o inferno. Ou quer dizer, tem deixado muitos no inferno, tem deixado muitos na mão de Satanás. Ao invés das suas instruções desviarem ele, apartarem eles da iniquidade, colocam eles bem próximo, numa intimidade com a iniquidade, e consequentemente, de vez conduziram eles no caminho do céu, eles conduzem, colocam e dão um chute ainda, um empurrão para eles continuarem no caminho do inferno, no caminho próximo de Satanás. Quando o povo, irmãos, levava uma oferta, um sacrifício fora do que Deus havia estabelecido, e o sacerdote não advertia o povo, usando a palavra de Deus, mas oferecia a oferta e dizia que Deus se agradava da sua oferta. Olha, não, Deus conhece o seu coração. Ele estava conduzindo o povo para longe de Deus e, consequentemente, para o inferno. Ele tinha autoridade, ele tinha conhecimento em dizer, olha só, Deus não se agrada desse animal. Deus não se agrada da vida que você está vivendo. Deus não se agrada dessa intimidade que você está tendo com o pecado. Deus não se agrada dessa proximidade que você está tendo com o pecado. Eles aceitavam, passavam a mão por cima e ainda conduziam eles e incentivavam esse caminho de perdição. E para encerrar, ele diz assim: parciais no aplicares a lei. Temos duas interpretações para esse pedacinho do versículo. Eles eram parciais no aplicares a lei. Os sacerdotes, eles eram também juízes, como nós falamos. E o que Malaquias está dizendo assim? Quando vocês estão julgando, vocês estão sendo duros com uns e complacentes com outros, deturpando a lei segundo os seus interesses. Quando ele ia julgar, ele falava o seguinte: talvez o cara chegasse assim, poxa, eu tenho uns 10 mil reais aqui, que eu não estou usando. O cara falou, opa, tem uns 10 reais aí, então posso julgar de outra forma. É isso que Malaquias está dizendo. Vocês são parciais no aplicares da lei. De vez ser imparciais, quando você pega aí a figura da justiça, ela não tem uma venda nos olhos, representando a imparcialidade, que ela não vê a quem ela está julgando, mas ela vê, na verdade, a situação. Esses homens não. Eles deveriam fechar os seus olhos e aplicar a lei, instruir pela lei. Mas não, eles estavam indo segundo o seu interesse. E o outro entendimento que nós podemos ter dessa passagem aqui: eles eram parciais no aplicar da lei. Eles eram relativos na aplicação da lei. Irmão, se tem algo que Deus exige em andar com Ele, tem algo que Deus exige em nossa conduta de cristianismo, é radicalidade e extremismo na obediência da sua lei. Não há meias palavras, não há meias verdades, não há, olha, essa conduta é relativa ou não, não há eu creio ou não, eu creio mais ou menos, ou você crê ou não crê, ou não há mais ou menos, ou é sim ou é não. Não há relativização. Deus é Deus de absoluto, relativizando a lei, e talvez segundo o seu interesse. Olha só, aqui meu animalzinho aqui tá com a perninha quebrada. Não tem problema não. Deus, olha como Deus se agrada disso. Deus entende que a gente está vivendo um período de seca, os impostos estão altos. Não, Deus entende.
Olha só, eu vou até ler aqui uma passagem da lei que eu acho que dá para encaixar Deus aceitar esse animal com a pata quebrada. Eles relativizavam a lei para se encaixar na conduta do povo e na sua própria conduta. E Deus diz, quando Malaquias diz, olha só, Deus não aceita qualquer coisa, para Deus não serve qualquer coisa. Como nós falamos nas pregações anteriores, tem que ser da forma que Deus quer. Deus é um Deus de absolutos. Não dá para servir a Deus pela metade. Não dá para servir a Deus uma parte da nossa vida e outra não. Não dá para servirmos a Deus enquanto estamos na igreja e quando nós formos para o trabalho, nós podemos relaxar um pouco. Ou você serve a Deus ou serve a Mamon. Lá em Tiago diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Não tem como nós termos dois relacionamentos. E lá em Tiago diz que nós traímos a Deus com esse tipo de conduta. Traímos a Deus com o nosso maior inimigo, que é o mundo, que é o diabo. E infelizmente, irmãos, o pragmatismo tem tomado conta da nossa igreja. E o pragmatismo não pode tomar lugar do culto. O que é o pragmatismo? É o que é o funcional, é o facilitador, é o bem-estar. Isso não pode tomar o lugar da verdade. Não, olha só, eu vou pular esse versículo sobre dízimos. Eu vou pular esse versículo sobre fornicação, porque eu sei que tem um irmão ali que ele é confrontado. Olha, eu vou botar uma igreja toda preta para criar um ambiente gostoso, para eu me sentir bem. Olha, eu vou. Esses hinos são uns hinos de autoajuda. Olha como é que ele te bota para cima. Olha como ele te faz bem. Eu vou criar estratégias para conduzir o jovem à igreja. Eu vou criar estratégias fazendo aqui um louvorzão com funk, com dança, rebolando até o chão. É o pragmatismo. É algo para chamar a atenção de um povo, mas que se distanciam da verdade. Esse pragmatismo não pode tomar lugar da verdade absoluta de Deus. E para encerrarmos, o final ele diz assim: também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo. Essa falta de temor, irmãos, e tremor dos sacerdotes tem tempo e hora para acabar. Eu não sei qual é. Mas Deus diz que vai pegar o excremento. O excremento é as fezes, as entranhas dos animais, que eram para ser queimados do lado de fora. Eles levavam o animal com tudo para ser queimado, com pele, com tudo, e queimavam tudo ali. Deus fazia assim: tudo bem, eu vou pegar esses excrementos que era para ser queimado, esfregar na cara de vocês, e pegar vocês pelo braço e botar lá fora. Botar lá fora. A hora de vocês vai chegar. Talvez esses homens não tenham temor e brincam com essa verdade de Deus. E brincam em levar um povo, distanciar o povo da iniquidade. Mas só que o juízo de Deus vai chegar sobre a vida desses homens. Sejamos sacerdotes que distanciem o povo da iniquidade, distanciem o povo do pecado e realmente conduzam esse povo para o caminho dos céus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vou passar para o pastor Sandro para fazer as considerações finais. Semana que vem continuar. Glória a Deus, irmãos. Muito felizes por estarmos aqui mais uma vez, ouvindo a palavra do Senhor. No início do louvor, o pessoal nos indicou aí que o som estava meio baixo, né?
Mas, que importa, nós louvamos ao Senhor, amém? Palavra abençoadora do presbítero Mateus para nós nessa noite. Que nós, a cada dia, nós possamos aprender e entender que a palavra do Senhor precisa ser o guia do nosso culto, das nossas ações. Não temos como, nós como humanos não sabemos nem como o exaltar, como o adorar, mas a sua palavra nos ensina esse caminho. Nós vamos cantar uma canção para estarmos fechando este culto, amém? Aqui às 19h30 com o nosso programa Radinho de Pilha. Essa semana que passou nós conversamos, nós falamos aí num texto, lancei um texto lá no blog sobre pedido de perdão, sobre pedido de desculpa. E aí eu quero te incentivar a estar participando conosco, né? A gente vai falar sobre quem perdoar, quem não perdoar, como pedir perdão, o que a Bíblia diz sobre o perdão. Tá? Amanhã às 7h30 da noite, de 7h30 a 8h30, tá bom? E domingo às 8 horas da manhã nós estaremos aqui. Desliga pelo outro lado. Domingo às 9. Não, pelo lado de cá, na esquerda, porque senão tu vai aparecer na imagem. É a mesma coisa que você ia fazer, só que lá de cá. E domingo às 9 horas da manhã nós já estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, eu quero incentivar você
a compartilhar, a divulgar o culto, a falar com os seus amigos. Nós estamos em um momento aí em que nós não podemos estar na igreja ainda, mas nós somos a igreja de Jesus Cristo. E nós cremos que a palavra de Deus pelas casas, aí a gente vê o alcance, né, no vídeo lá nas estatísticas da página da igreja. Terça-feira nós tivemos um alcance de 600 e poucas pessoas visualizando o culto, porque outras pessoas visualizam depois. Tivemos culto com 1.400, EBDs com mais de 1.000 visualizações. E agora isso só acontece com a nossa participação, compartilhando o culto, divulgando. Amém? Amanhã às 19h30 e domingo às 9 horas da manhã estaremos aqui estudando a palavra de Deus juntamente com o presbítero Mateus. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Tchau, tchau. Aí embaixo. Embaixo.